um tipo de cansaço que não passa com o sono. Não importa quantas horas você deite, o corpo até descansa, mas algo dentro permanece acordado. É um peso silencioso, constante, que não grita. Ele apenas fica. Com o tempo, você aprende a conviver com esse peso. Ele se torna parte do dia, parte da respiração, parte do jeito como você olha o mundo. As pessoas costumam pensar que a tristeza precisa de um motivo claro. Uma perda, uma tragédia, uma ruptura. Mas a maioria das tristezas não nasce de um único evento. Ela nasce do acúmulo, do que não foi dito, do que foi engolido, do que precisou ser aceito sem escolha. Você cresce ouvindo que precisa ser forte, que precisa seguir, que parar não é opção. Então você segue, mesmo quando já não sabe para onde. O tempo passa de uma forma estranha. Os dias se parecem, as semanas se misturam, e em algum ponto você percebe que está vivendo no automático, cumprindo funções, respondendo expectativas, existindo mais para fora do que para dentro. Há uma solidão que não se explica. Ela não depende de estar sozinho fisicamente. Ela aparece mesmo quando há pessoas por perto. Mesmo quando alguém fala com você, porque não é ausência de companhia, é ausência de conexão. Você pode estar cercado e ainda assim se sentir invisível, como se estivesse sempre alguns segundos atrasado em relação ao resto do mundo, como se tudo acontecesse sem você. A vida não avisa quando começa a pesar. Ela apenas vai exigindo mais. Mais adaptação, mais paciência, mais silêncio. E você vai cedendo, um pouco de cada vez, até perceber que já não lembra quando foi a última vez que se sentiu leve. Há sonhos que não morrem, eles apenas ficam guardados em uma gaveta que você evita abrir, porque olhar dói mais do que esquecer. Você aprende a sorrir por educação, a responder está tudo bem por hábito, a não explicar demais, porque percebe que as pessoas escutam, mas não ouvem. Existe uma tristeza específica em perceber que ninguém realmente quer saber como você está. As perguntas vêm por costume, por educação, e esperam uma resposta simples, rápida, leve. Então você entrega isso, porque explicar a verdade exige energia, e energia é algo que já falta. As noites costumam ser mais longas, o silêncio fica mais pesado, pensamentos antigos voltam, sem pedir permissão. Cenas que você achava superadas retornam com nitidez desconfortável. Você se pergunta se errou, onde errou, se poderia ter sido diferente, se algumas escolhas foram realmente suas, mas perguntas raramente trazem respostas. Elas apenas ocupam espaço. O mundo continua funcionando. Pessoas fazem planos, celebram, avançam, e você observa tudo como alguém que assiste de fora, não por inveja, mas por distância. Há uma sensação constante de atraso, como se você tivesse perdido um ritmo invisível que todos os outros seguem, como se estivesse sempre tentando alcançar algo que não sabe exatamente o que é. Com o tempo, você para de esperar grandes mudanças. A esperança não some de uma vez. Ela se desgasta, fica menor, mais silenciosa. Você aprende a sobreviver em pequenas metas, chegar ao fim do dia, atravessar a semana, dormir mais uma noite. Não há grandes sonhos, não há grandes quedas, apenas continuidade. Existe algo profundamente triste
em aceitar que algumas coisas nunca vão se resolver, que certas dores não pedem cura, elas pedem convivência. E conviver cansa. Você percebe que está sempre se adaptando, sempre cedendo, sempre sendo compreensivo e raramente sendo compreendido. Há momentos em que você gostaria de desaparecer por um tempo, não para morrer, mas para descansar do mundo, descansar de si mesmo. Mas a vida não pausa, ela exige presença. Mesmo quando você não tem mais o que oferecer, então você vai, mesmo vazio, mesmo cansado, mesmo sem entender exatamente por quê. Talvez ninguém perceba, talvez ninguém note o esforço, mas continuar nessas condições já é um peso enorme. E ainda assim, você continua sem promessas, sem finais bonitos, sem garantias. Apenas continua